Bom, na aula 3 e 4 o tema é construindo ângulos inscritos e ângulos centrais. Para a gente iniciar a discussão, bom, eu tenho uma circunferência, eu vou entender um pouco o que é um grau, né? Então, eu parto de um ponto, que eu vou ter 0 graus, e eu vou dar uma volta inteira. Uma volta inteira de uma circunferência tem 360 graus. Logo, né, 1 grau é 1 sobre 360. E aí a gente vai ter 1 grau. É como se eu pegasse essa circunferência aqui e dividisse aí em 360 vezes. Cada partezinha dessa corresponde a 1 grau. Dito isso, uma noção legal a gente ter é sobre transferidores, que são o instrumento que mede aí nossos graus aí mais utilizados na escola. Nós temos aí normalmente dois tipos de transferidor, né? E aí os elementos do transferidor são importantes saber porque a gente usa eles. Então, essa linha que pega do 0 graus, que parte do 0 graus, a gente chama ela de linha de fé. É onde que eu vou demarcar o meu ângulo. Tem que deixar ele marcadinho em cima da linha de fé. No vértice, quando eu for medir um ângulo, eu vou ter que padronizar e deixar na frente do centro do transferidor. E a parte numérica do transferidor a gente chama de limbo. Então, só para vocês terem uma noção aí de como funciona. Se a gente olhar, ó, o intervalo entre um risquinho e outro, aqui que a gente vai ter, é 1 grau. E aí nós temos esse exercício bem interessante, que fala que um dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura ao lado, onde as 12 letras, né, A, B, C, D, F, G, até o L, são igualmente espaçadas, ou seja, o ângulo central e o ângulo entre eles é o mesmo. Ele quer saber aí qual é a senha do cofre, tem esse procedimento aí de 3 operações para descobrir a abertura. Bom, antes de a gente pensar nessas aberturas, é importante eu saber aí quantos graus tem cada espacinho entre o A e o B e o B e o C. São 12 letras, então eu vou dividir por 12, ou seja, cada espaçamento tem 30 graus. Então, o primeiro procedimento para abrir o cofre, ó, eu vou ter que fazer, partindo da setinha aí que está na reta do A, eu vou ter que andar 120 graus no sentido anti-horário. Então, é 30 mais 30 mais 30 mais 30. Então, ó, no sentido anti-horário. Observem aqui no canto da figura, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Sentido anti-horário. Depois, eu tenho que andar 270 no sentido horário. Então, agora eu vou voltar no outro sentido. 270 são exatamente 9 espacinhos para trás. Então, ó, 1, olha para a figura de novo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prontinho, parei no H. Do H, eu vou voltar 135 graus no sentido anti-horário. Então, no outro sentido de novo. 135 dividido por 30 vai dar 4 espacinhos inteiros e eu vou parar no meio, porque ó, 15 graus é metade de um espacinho aí. Então, ó, 1, 2, 3, 4, parei no meio. Então, ó, eu parei aí no meio, que é o meu ponto médio entre o L e o A. Ainda nessa unidade, pessoal, vocês vão ver, a gente vai ver a definição de ângulo central. Bom, o ângulo central é aquele que o vértice se localiza exatamente no centro da circunferência. Então, ó, a montagem do meu ângulo, eu vou montar ele do zero. Tem a circunferência, tem o centro dela. Eu vou partir, vou fazer dois lados do ângulo. O ângulo central é exatamente esse ângulo aí formado no meio, o AOB, que eu vou chamar de alfa aí no caso. Como que eu faço? Qual é a fórmula para achar um ângulo central? Bom, o ângulo central, pessoal, ele é a medida de um arco da circunferência, né? É igual à medida do ângulo central. O arco é essa parte em verde que está com uma seta grande. Ou seja, o alfa, ele mede exatamente o mesmo tamanho dessa parte em verde. Nos exercícios, ou ele vai dar o alfa ou ele vai dar o x, e aí você vai ter que achar o valor. Que é o que ele propõe no exercício 4. Ele fala para a gente usar o GeoGebra, a gente não vai usar, mas a gente vai ler a concepção. Eu vou ler a parte mais de baixo aí, ó. Depois que você construiu,
a gente vai ter uma circunferência circunscrita em um hexágono regular. Então ele quer saber aí, vamos desenhar como ficou a primeira circunferência, né? Um hexágono regular. Então tem 6 lados. Então tem a circunferência, o meu hexágono nela. Ele quer saber aí no item A, e aí já respondi o item B com o desenho, é o valor do ângulo central. Então o ângulo central, pessoal, vai ser um ângulo formado aqui, ó. Esse ângulo. Para eu construir esse hexágono, eu dividi a circunferência exatamente, ó, em 6 partes. Ou seja, cada ângulo aqui, cada arco mede 60 graus, que é 360 dividido por 6. O ângulo central, ele é igual ao comprimento do arco. Então, o meu alfa é 60 graus. Ainda sobre o estudo de ângulos, a gente vai ter o ângulo inscrito, que é aquele cujo vértice se localiza na circunferência. Então, no central, ele estava exatamente no centro da circunferência, no ponto O que eu coloquei aí. Agora, para ser inscrito, ele está na circunferência. Então, ó, o vértice na circunferência, criei um ângulo aí, que eu vou chamar de beta. Como que eu faço para calcular o valor desse ângulo? Ó, o valor do ângulo inscrito é metade do arco da circunferência, correspondente aí a ele. Então, ó, tá vendo esse arco, ó, em verde? O valor de beta é exatamente metade dessa medida. Um exemplo de cálculo é esse daqui, ó. Uma circunferência, um ângulo inscrito de medida x mais 10 graus determina a medida do arco que mede 4x menos 120. Ele quer saber o valor da incógnita x. Então vamos lá, é um ângulo inscrito. Então eu sei que x mais 10, que é o ângulo inscrito, ele é metade deste arco que ele está enxergando aí, que ele tá na frente dele, está inscrito nele. Então, ó, é metade de 4x menos 120. Então, x mais 10, vou fazer essa divisão, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2, 120 dividido por 2 vai dar 60. Então, fica 2x menos 60. Aí cai numa equação, letra de um lado, número do outro. Vou chegar 10 mais 60, 60 passou positivo, né, igual a 2x menos x, ou seja, 70 é igual a x, ou seja, o x aí mede 70 graus. Então era isso, essa aula vai trabalhar em cima desses conceitos. Na próxima aula a gente vai ver um pouco da circunferência e suas partes e vai trabalhar um pouco mais esses conceitos.